Fala galera, estamos começando mais um episódio do Intimados, o podcast que encontra você até em local incerto e não sabido. E antes de qualquer coisa, né, Reinaldo? Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa seu like, isso é muito importante pra gente. A gente vai trazer conteúdos exclusivos, a gente já soltou um spoiler, né? Vai trazer conteúdos exclusivos para vocês, então é importante que a gente tenha esse feedback de vocês. Nas nossas redes sociais, @IntimadosPodcast, segue a gente, Instagram e TikTok. Curte, comenta, compartilha, salva a postagem, faz o engajamento, né, Reinaldo? YouTube, Spotify, também tem em todo canto. Todo né? canto. E, pessoal, se não se inscreveu ainda, se inscreve. Não custa nada para você. Deixa o like aqui nesse vídeo, você vai gostar. A gente tá trazendo tanta gente interessante e importante para cá, não, Rodrigo? Demais. A gente tenta mesclar. A gente já trouxe jogador de futebol, humorista, Músico, artista, músico, né? Poeta. Artistas em geral. Pessoal da área de saúde. E hoje o tema é educação. A intimada de hoje, Rodrigo, ela tem uma vasta experiência, principalmente no ensino superior. Já exerceu desde a função do magistério propriamente dito. Ela já foi diretora acadêmica, diretora geral. Hoje é a reitora do centro universitário que mais cresce aqui na Paraíba, sem dúvida alguma, disparado. Estamos hoje, e detalhe, viu? Sem pagar estacionamento com a professora Érica Marques. Muito obrigado pela presença, professora. Já tivemos o título de universidade debochada, viu, ontem. Marketing é isso, é só para na onda, né? Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui. E vamos lá bater um papo sobre isso. Bom demais, bom demais. Então, pessoal, a gente vai conversar hoje com a professora Érica Marques, que atualmente ela exerce a função de reitora geral, né, do Centro Universitário Uniesp. E a gente vai conversar um pouquinho, e para a gente começar a se soltar, eu queria fazer uma pergunta assim bem genérica, professora, para a gente comparar a graduação da sua época, quando você frequentou lá a academia como aluno da graduação, para a graduação de hoje. O que é que mudou? Ontem até eu estava com os professores, a gente estava conversando sobre isso, né? Educação é reflexo do momento que a gente vive, sempre. Independente do grau de educação, seja fundamental, médio, básico, enfim. É um reflexo do momento que a gente vive. E o profissional mudou, né? Eu acho que antes de falar da educação, a gente tem que lembrar que nós, instituição de ensino superior, formamos para o mercado. Então, nós sempre tivemos esse link com conselhos de classe, mercado. O que é que o mercado está precisando? Uma vez um coordenador chegou para mim de tecnologia e perguntou assim, profa, o MEC sempre preconiza esses sistemas, as instituições sempre trabalham com esses, mas o mercado está na velocidade da luz com outro. Para onde é que a gente vai? Eu disse, a gente vai regularmente acompanhar o que o MEC preconiza e diretamente correr e abraçar o mercado, que é para onde nossos alunos vão. Então, a educação tem se transformando nos últimos anos por conta muito disso, né? O profissional hoje, ele não pode ser setorizado. Você não pode dizer assim, isso aqui é a minha responsabilidade. Pronto, esse processo eu fiz minha parte, agora vai e faz o seu. É tudo uma teia. Então, a educação hoje tem isso. O aluno como protagonista, o aluno tem que queimar a pestana, como dizia antigamente, tem que estudar. Antes você repetia, né? Quando eu estudei, o bom professor era aquele que fazia você decorar. Então, se o professor dissesse assim, 1 mais 3 é 4, e eu chegasse em casa e minha mãe dissesse assim, não, mas 3 mais 1 também, eu disse, não, a professora disse que é assim. E era assim, cobrava mais ou menos isso nas provas. E hoje a educação é que o professor consiga que o aluno seja melhor que ele. Ou que chegue ao mesmo lugar por outros caminhos, né? Então, é óbvio que isso tem muito reflexo na educação. Perfeito. E quando foi que você atinou que ia para a área de educação, que iria trabalhar nessa área? Sempre. Desde a universidade eu fiz psicologia, o primeiro curso foi psicologia, e eu nunca me vi atendendo, assim. Durante o curso eu já fiz um curso paralelo para reforço de quem fazia psicologia, depois fiz um cursinho para os alunos que faziam, enfim, já entrei no mestrado. Quando eu entrei no mestrado, comecei a dar aula em Recife, em 2 universidades, e dei aula acho que 11 anos, e em 2003, aí comecei minha carreira de gestão. Nossa, faz tempo. Professora... Sabe o que você esqueceu? De ler os direitos dela, né? Da intimada. Agora ainda é tempo, né? Eita. Ainda é tempo, né? Os direitos constitucionais. Professora, a senhora não é obrigada a responder nenhuma pergunta que lhe for formulada. Ah, sim, obrigada. Caso queira responder só pela presença de advogado, a gente disponibiliza advogado. Tá certo. Pronto, valeu. Obrigado. Prometo falar apenas a verdade. Senão causaria nulidade absoluta aqui do ato. Muito bem, graças a Deus você se lembrou. Muito bem, Rodrigo. Você esqueceu de falar de quem?
Do Bar do Flávio. Porra, bicho, o jabazinho saindo. Não, mas isso aí a gente Bota não aí, esquece Vitor. não Ai, esquece que não, massa. né? Bota aí, Vitor. Bar do Flávio, o melhor bar de João Pessoa, melhor tripinha assada com charque. A senhora já provou lá? Eita, eu ia professora? dizer isso, viu? A Olha, cerveja gelada e a tripinha frita. Pronto. Então, Tripinha, E rapaz. mais no sextou de hoje, No hein? sextou, aquele caldinho de feijão verde Ixi, com fale charque não. e tripa não tem igual não. Bar do Flávio, galera, tem entrega própria, delivery próprio, vocês não vão pagar por plataforma. Fala com eles no Instagram, @bardoflavio_. Tem o site do Bar do Flávio também, bardoflavio.com.br. Vocês falam direto com Flavinha. Vai pedir, chega rapidinho, quentinho, a cerveja chega E geladíssima. se for presencial lá, nesse Presencial fala, né? e fala do Meu Intimados amigo, aí, ó, que vai ter aquele atendimento de luxo, Aquele né, atendimento galera? VIP por quem? Pelo Por próprio quem? Flávio, que sempre está lá Exatamente, no é. salão servindo. Com o Lucas, Ney, que sempre pede, os garçons lá pedem. A gente manda um abraço para eles, né, Rodrigo? Um abraço. Um abraço É bom, tá né, dado. Érica? Lá? maravilhoso. Bom demais. Vamos tirar ela um pouquinho da zona de conforto, né? Vamos lá. Érica, uma perguntinha um pouco mais polêmica. A gente sabe que o Brasil, ele é notoriamente um país de desigualdade social. E tentando corrigir essa desigualdade histórica, foi instituída há muito tempo as ações afirmativas, entre elas a questão das cotas. Uhum. Né? Cota de gênero, cota racial, cota em razão do egresso do sistema público. Como é que a senhora vê hoje o sistema de cotas, o ProUni? É para Fala ser um pouquinho polêmica pra ou para gente. ser fina? Fique à vontade. Se não for para causar, nem venha, né? Eu preferia polemizar. Não, acho que antes de entrar, quando se fala nesse assunto, é importante dizer que tem dois vetores aí, né? Tem um vetor do direito a e tem o vetor de quem planeja. Para mim, nitidamente, quem planeja põe pela janela quem um serviço mal feito não consegue botar pela porta. Para mim, isso é básico, né? Quando eu pego e sinto que o serviço que eu estou prestando como uma escola pública não está condizente e não consegue fazer com que meus alunos do ensino público entrem na universidade e façam uma competição de igualdade com os alunos da escola privada, eu estou dizendo, isso é muito profundo e eu não consigo regular, eu não consigo consertar. Mas vou reparar meu dano dessa forma. Então, antes, politicamente, eu acredito sempre muito nisso. De qualquer forma, é uma reparação para quem realmente teve condições desiguais. Né? Então, quando você vê pelo lado do indivíduo que só teve acesso ao ensino público, pontuando que muitas escolas públicas são de excelente qualidade. Isso, Né? sem dúvida. Isso aí a gente não está falando do mérito dos professores, dos gestores, acho que dão nó em pingo d'água, Isso. sabe? E deixo aqui meus parabéns. Mas é muita desigualdade para ser reparada, sabe? E não é com ações ali da ponta do iceberg, é muito de base. Pode ser até quase filosófico o que eu estou dizendo, mas tem que haver um remanejamento. Por exemplo, eu sou de ensino superior, mas acredito piamente que a educação básica, óbvio, é muito mais importante ter investimentos do que a superior. Porque superior tem muita gente que consegue crescer na vida sem, e o básico não. Né? Então, acho que é um debate bem amplo, mas seguramente para o governo é bem cômodo, tranquilo né? você ir reparando nas políticas. Olha uma coisa interessante, quando você fala de política, é como se você pegasse o dinheiro de alguém, comprasse um presente e desse para outra pessoa. Então, nitidamente, eu vejo em algumas ações. Então, por exemplo, algo que a gente também não questiona aqui, o direito de, mas se tivesse uma parceria quando eu recebo um aluno com necessidades especiais, vamos bem polemizar, né? Bora. Um aluno com necessidades especiais, por exemplo, que precise um aluno com dificuldade auditiva, que precise de um intérprete. O aluno me paga, sei lá, um ticket médio de R$450 e o intérprete me custa R$1.200. De base. Fora imposto, fora tudo. Quer dizer, isso no mínimo deveria ser uma parceria com o governo para você ter Tem um subsídio, né? um subsídio de alguma coisa, entende? Então, assim, é como se diz, o batuta é atirar com a pólvora dos outros, né? E a gente já tem tanta dificuldade para funcionar, para fazer um ensino legal, e aí seguem vários desafios, mas o direito é inquestionável, né? E essa questão do EAD, que a EAD criou força durante a pandemia. Né? Cresceu bastante.
né, existe muita gente que se opõe ao ensino à distância. E também né? tem aquela questão da crítica pela perda da qualidade, né? Como Isso, alguns falam, se né? opõe pela perda da qualidade, porque às vezes o pessoal deixa a carinha lá, vai embora, só para marcar a presença. Você sabe que uma vez na pandemia eu entrei numa sala de aula e aí tinha foto de Sylvester Stallone, Gretchen, os alunos pegavam fotos de outras pessoas e eu entrei numa sala, tinha uma foto minha. Um aluno colocou minha foto como perfil. Aí, eu disse, tá gente, vendo? tem juízo, né? Essa pessoa não é nem psicopata, não. Mas dava tudo certo. Mas como é que você enxerga essa questão das críticas e como é que você enxerga o futuro no EAD? Porque é um caminho sem volta, né? Opa, sem dúvida, né? Celular em sala, prof, você que dá aula, caminho sem volta, né? Inteligência artificial, caminho sem volta. Então, vamos lá. Eu costumo dar esse exemplo. Se você tem uma cadeira, serve para sentar. Se você pega uma cadeira e taca na cabeça de alguém, você pode matar. Então, muitas vezes, não é a ferramenta em si, é a forma que você utiliza a ferramenta. Então, eu acho que a gente está muito engateando nesse processo. EAD, se você me perguntar, professora, EAD, o curso completamente EAD, por exemplo, é indicado para quem? Para pessoas extremamente organizadas, inteligentes, proativas e sistemáticas. Você me pergunta, qual é o aluno hoje que vai para EAD? Aluno cansado, que trabalha o dia inteiro, que pensa que é mais fácil, que não tem tempo. E assim a gente tem um duplo desafio, né? Mas é a forma que se utiliza. Eu sou bem otimista quanto a isso. Por exemplo, se você vê o futuro das empresas, eu estava lendo uma reportagem, por exemplo, que essa geração não tem mais saco de reunião, por exemplo. Principalmente reunião de feedback. Um deles, dessa geração mais nova, disse assim, reunião de feedback, parece que você está passando o caderno, vixe, a professora, você não tem que fazer? Tem que fazer. Então, volta àquilo que eu falei no início. O mercado mudou muito. As pessoas vão ter que ser mais proativas, interativas. Então, o fato de você buscar e você ser autônomo nisso, literalmente é caminho sem volta. Não é mais o professor palestrante. Isso. Entende? Não é mais. Isso não cabe mais. Inclusive, era um modelo de professor que dava muito conforto ao próprio professor. Porque você fala, faz uma cara feia e ninguém tem coragem de perguntar, é palestra, mesmo que você esteja errado. Né? Então, essa discussão, abertura, e aí cada um vai dando seus pulos, porque é o mercado que está aí. Né? Então, Independente de estar mais inserido ali dentro do Uniesp, como eu estou e sou, mas a sociedade paraibana em si, ela vê o Centro Universitário Uniesp como um canto de vanguarda. uhum. E uma perguntinha que eu queria fazer era, qual a estratégia que você utiliza, Érica, para tornar o ambiente universitário mais, vamos dizer assim, adequado para a geração TikTok, essa geração de hoje, essa geração que não vive sem tecnologia, essa geração imediatista. Como é que se faz para deixar uma biblioteca mais aprazível para eles? Como levar esse aluno à biblioteca? Né? Eu acho que o grande desafio, e para o gestor é um desafio gigantesco, é você, muitas vezes, não pensar com a sua cabeça, pensar com a cabeça de quem está recebendo o seu serviço. Né? Muitas vezes a gente diz assim, vamos trazer um palestrante, alguém lá do TikTok, a povo vai do TikTok. Eu digo, gente, é o nosso aluno, é quem chama. Não é com isso que você vai educar com isso, mas com isso você atrai. E aqui a gente faz uma educação de qualidade, sabe? Acho que tá antenado com o que você oferece. E aí, nós, Uniesp, por exemplo, nós temos 26 anos. E desde o início, é um ex-reitor que está à frente, né? Professor Colácio, de Fortaleza, não é grupo educacional. Então, a gente pensa educação. A gente faz a educação 100% como a gente queria? Muitas vezes não, porque o mercado está aí na bancada de feira, né? Eu brinco que a concorrência faz assim, matricule-se aqui, você ganha um carro na garagem, um ano de feira no Carrefour, e só por aqui, parabéns, você está matriculado. Mas tem que pagar estacionamento. Mas eu acho que está antenado sempre. Comunicação, eu acho que no Uniesp, você que é de lá, acho que a gente preza muito sobre isso, a comunicação super horizontal, alunos têm acesso a mim, têm acesso aos coordenadores, a gente sabe o que os alunos pensam, a gente passa pesquisa de satisfação, a gente ouve, é super aberto à crítica em todas as esferas, e eu acho que isso é muito importante. Eu respondo aluno no meu Instagram. Já prometi milhões de vezes que não iria e não consigo. Quer dizer, é uma porta aberta, e aí serve para todos os líderes, para coordenadores. Se ela atende, tudo chega, sabe? Então, eu acho que essa
é interessante a gente ter esse termômetro, assim, do que está Em breve acontecendo. no TikTok, né? É. Mas essa questão, você falou sobre inteligência artificial, pegando esse engajamento, como é que você vê a inteligência artificial hoje na academia, né? Uhum. E como você pretende fazer uso dessa inteligência artificial hoje? Porque os alunos só querem saber de inteligência artificial, Eu acho que a gente vai ficar cada tecnologia. vez mais burro. Para mim, é uma condição sine qua non. Assim, antes você sabia o telefone de todo mundo da sua família, hoje Isso. você não sabe mais. Hoje que você vai fazer uma conta básica, você disse assim, eita, peraí e tal, né? Porque as ferramentas fazem. E eu acho que, sem demérito, é algo que vai mudar e a gente tem que se adaptar. Acho que a Revolução Industrial aconteceu isso, né? As atividades automatizadas foram substituídas. Agora, as atividades robotizadas vão ser substituídas também. Agora, óbvio, se você me convida para dar uma palestra e eu rodo a palestra em inteligência artificial, rodo na inteligência artificial o tema que eu vou falar, e Maria roda, se eu tiver mais experiência e vivência, eu vou fazer uma palestra muito melhor do que ela. Então, a inteligência artificial ela tem um limite, né, de utilização. Se a gente utiliza de forma inteligente, beleza. Se a gente utiliza para replicar e pensar por nós, aí não vai dar bom, porque aí uma hora realmente até você vai ser substituído, se você não consegue fazer essa diferenciação. Mas isso não vai limitar a pessoa, não, porque a pessoa vai se acomodar. Eu vou gerar minha palestra hoje aqui, gerei. Massa. Fiz aquele estudo, fiz aquela palestra. Com o tempo você vai se acostumar a só gerar. Sem Isso dúvida. não vai acomodar a pessoa? Vai, mas aí o mercado vai pedir outras habilidades, entende? Por exemplo, você vende um histórico de mercado há 20 anos atrás altamente tecnicista, altamente. Então, o perfeito era aquele que fazia técnica. Hoje em dia, com a inteligência artificial, com várias ferramentas, se você não tiver as soft skills, que chama hoje em dia, que se fala muito nisso, né? As habilidades interpessoais, e quando eu falo atividades relações interpessoais, eu não estou falando de gostar do amiguinho, né, de vestir a camisa da empresa. É de você articular e desenvolver um processo que tenha um bom resultado, ponto. Ninguém precisa amar ninguém. Com quem a gente gosta, a gente toma cerveja e frita tripa lá na... Tripa frita lá no Baduflar. Mas vamos pedir outras habilidades, sabe? Assim, de repente, se você tem a inteligência artificial e a mesma... Hoje em dia, o problema não é falta de informação, ponto. A gente tem que partir desse pressuposto. Todo mundo tem a informação. Qualquer documento que você tiver. Eu era consultora, eu fui consultora há muitos anos. Um documento para uma instituição abrir processo no MEC era caríssimo. Hoje em dia você põe lá, PDI, tarará. Agora, o modo de fazer não está lá, entende? Então, é a gente articular com isso e os melhores e os que souberem articular. Porque quando massifica, iguala. Então, mas a diferenciação vai ter que existir. Então, aí o mercado vai dizendo e quem for vai na frente. Isso aí, sem dúvida. Isso aí. Você já tinha falado sobre a questão do problema da base, né? O ensino infantil é como se fosse um iceberg, uma pirâmide, né? O ensino superior é só aquela pontazinha. Poucas as pessoas que chegam lá nesse ápice, nessa ponta, nesse topo. Agora, tá lá embaixo o fundamental e o médio. Principalmente o médio, que é a porta de entrada para o ensino superior. Como é que você recebe, principalmente dos seus coordenadores, que estão ali mais na ponta, né? As dificuldades dos ingressantes? Ou seja, a falta de base, a falta de preparo para estar no ambiente universitário. Como é que lida com essas lacunas que a formação à base deixa para o ensino superior resolver? Nós absorvemos essa dificuldade e pagamos nivelamento para os alunos, né? Tem que nivelar, porque não dá. O nosso ensino... Muitas vezes eu vou dar palestra, até pelo Uniesp, em colégio, me convidam e tal, e no final sempre eu digo aos donos, eu falei para os professores isso, mas internamente eu sou super crítica ao conteúdo que nós temos hoje, nesses 11 anos que as crianças e adolescentes passam na escola. São conteúdos que não ensinam a viver. Você não tem educação financeira, você tem agora a reforma do ensino médio. Isso. Mas, assim, as escolas fingem que fazem, os alunos fingem que aprendem, são temas acessórios que não entram no bojo mesmo, e você passa 11 anos estudando para uma prova que é o Enem. A gente conversava muito sobre isso uma vez, professora Érica, sobre algumas cadeiras que a gente reputa com aquela conversa de bar, né? Vamos conversar, né, sobre a reforma da educação brasileira, a gente conversar sobre isso. Matérias como empreendedorismo, educação de trânsito, assim, não por ser do direito, mas direitos e garantias fundamentais.
Sem dúvida. O cara do ensino médio tem que saber pelo menos Quanto mais você educa, menos lei você precisa. Aí você vai ensinar o quê? O cara? Química inorgânica, trigonometria, coisa que ele sabe que não vai usar mais nunca aqui na vida dele. Pois é. Inclusive, eu conversei com o Antônio, que eu passei para a irmã dele, a questão do ideia de projeto de lei para incluir esse ensino, direito do consumidor, direito constitucional, na base. Porque a criança tem que saber Mas isso. sabe qual é o problema? O ensino médio tem essa proposta. O problema é que inclui, mas fica marginalizado para aquilo que realmente importa para o Enem. Então, inclui. Aí você bota 20 horas numa apostila que o aluno pode ler e fazer um trabalho. É assim, já está sendo assim. Né? Nós fizemos um trabalho excelente lá no Uniesp, pensando que o ensino médio iria alavancar de experimentos e alunos irem na instituição duas vezes por semana e fazer experimentação com direito, com saúde, com engenharia, e não rola. Porque as escolas não... Como é? Tem alguém que vá? Não, nós fizemos o estudo piloto, aí era lotado, porque uma escola levava, porque a gente não cobrava. Mas a gente não pode pagar para o aluno de ensino médio ir. É uma proposta que a gente tinha, dizer assim, em vez de você pagar essa parte da sua carga horária, negocia com a gente, que a gente tem exatamente a parte prática do que preconiza. Mas aí põe o EAD, 20 horas, faz um trabalho no final. Aí o interesse vai embora. Não tem... A gente falou agora há pouco sobre os incentivos que tem para negros, indígenas, para entrar no programa. Tem um programa de incentivo à educação. Inclusive, o ProUni encerra inscrições hoje, viu? Mas não vai passar hoje, né? Já encerrou. Sexta-feira passada. Já encerrou. E nessa mesma pegada de programa, existe algum incentivo para a questão do etarismo? A gente sabe que tem muita gente idosa, muita gente está voltando às faculdades agora. Recentemente, segundo curso, terceiro curso. Não tão recente, mas foi divulgado pelas TVs. 3 jovens que ficaram fazendo bullying com uma pessoa mais velha na sala, né? Como é que você enxerga isso? Qual o incentivo que vocês pretendem fazer para incluir essa pessoa na sala de aula? Nós temos um programa no Uniesp que é o 50+. Então, o 50+, a gente faz patrocínio de equipes de esportes, algumas com pessoal master, né? Algumas vagas para o administrativo, para professor a gente já tem muitos, mas são exclusivas para mais de 50 anos. E tem também política de desconto especial para quem tem mais de 50 anos. É um público super ativo que está aí, né? Eu já entro. Esse ano... Entramos, já entramos. A gente tá batendo na porta. Uma amiga minha uma vez estava falando, disse, era uma senhora de 50 anos. Isso ano passado. Não sei o que lá, uma senhora de 50 anos. Minha filha, é você. Daqui a um ano, a senhora de 50 anos é você. Não, às vezes a gente fala, não, aquele pessoal mais velho, 40 e tantos. Aí depois a pessoa se toca. Eu tenho 40 e tantos. Gente. É assim mesmo. Professor... Mas já houve uma situação pontual ou situações pontuais no qual a reitoria teve que lidar com isso? Ao contrário, deixa eu te dizer, ano passado, 2023.1, nós tivemos a formatura de um senhor de 74 anos em arquitetura, que em direito, administração, esses temas, em arquitetura, ele teve câncer, teve que parar. A turma ficou louca porque ele parou um semestre, assim. Tanto que a gente liberou para ele voltar para a mesma turma, ele fez lá e teve a formatura, a gente fez uma homenagem. Tem muitos casos, tem de 70 e poucos anos, acho que teve um de 80 em direito. Não, acho que lá sempre acolhe bem, a gente nunca teve problema, ao contrário, assim, acho que a gente tenta valorizar e é incrível, assim, como as turmas acolhem bem, sabe? Até agora tá tudo certo. Eu queria aproveitar, deixa para fazer uma pergunta sobre evasão. A gente sabe que de 20 anos para cá, principalmente com esses incentivos, né, quando a entrada do FIES, né, a porta de entrada de uma instituição de ensino superior ela ficou mais aberta. Vamos dizer assim, né? Mas hoje a gente ainda lida muito, né, com a questão da evasão. Né, do aluno que começa, aí tranca de novo e acaba não voltando. Não estou falando nem de transferência, mas a evasão mesmo. Porque como é que se lida com a evasão? Como é que a gente pode fazer para trazer esse aluno de volta? Exatamente. Hoje a gente estava até falando isso, porque a gente está tendo um fenômeno agora esse semestre de muitos alunos que saíram, há um ano atrás e estão voltando. Eu disse, olha, o filho pródigo tem mais valor do que quem tranca e volta, porque já foi para outro canto e voltou. Então, né, achou aqui melhor.
Na realidade, você tem que fazer nós temos um programa e agora vamos focar ainda mais. Nossa taxa de evasão é baixa, é em torno de 9%, é uma taxa baixa comparada ao mercado. Mas é quando você faz um programa de permanência, né? De acolhimento. Então, por exemplo, ao invés de a gente se preocupar com quem foi, a gente tem que se preocupar com quem está para que não vá. Então, um índice importante é chamada, né? Falta. Aquele cara que está faltando e a gente tem que ir atrás. Aconteceu alguma coisa, o que está devendo nem se fala, porque aí é nítido e a gente já faz um trabalho em cima disso. E às vezes tem vida pessoal mesmo. Uma vez eu trabalhava em outra instituição e fui lá num sábado. E aí tinha um guichê sem ninguém. E aí eu disse, eu vou ajudar vocês. Sentei no guichê. E era diretora-geral na época. E a minha professora disse, não, eu preciso sentir, porque é interessante, né? Mas, enfim, por algum acaso, chegou uma pessoa para trancar o curso. E eu perguntei, qual o motivo que você está trancando? Porque é importante a gente ter esse E a pessoa sabia que é... Não sabia. Não. Nem sabia. Pensava que eu estava lá atendendo normal. Aí aí ela disse assim, eu quero trancar o curso. Eu disse, qual o motivo? Ela, não, porque eu tenho um filho pequeno e a minha babá foi embora, eu tô sem babá nesse momento. Eu disse, gente, arranja uma babá para a aluna. E arranjaram. O problema era isso, está resolvido. E arranjaram. E aí foi massa. Que a gente disse, professora, gente, a gente tem que saber qual é a dificuldade, né? E se for nossa, eu sempre digo isso, assim, se a culpa for nossa, instituição, e como eu represento, eu não dou um passo para trás, eu dou 10. Peço perdão, desculpa, o aluno tem razão, vamos resolver. Quando o aluno não tem razão, prof, aí você é de direito, quando trata mal o professor, o aluno, desde que eu entrei, 3 alunos foram expulsos. Expulsos e não voltar mais. Eu só não chutei cachorro morto e botei lá no diploma, que é para botar, que estava sendo expulso, porque eu achei demais. Mas, assim, porque desrespeitou o professor, sabe? Então, eu acho que tem que ter esse entendimento, né? Do papel do aluno, que hoje se perdeu muito quando a gente fala do cliente, né? E aí, fazer várias políticas que o aluno goste de estar lá. Eu acho que a gente tem, no Uniesp, eu acho que a gente tem esse gostinho, assim, das pessoas, né, quererem estar lá. E é só... E a gente sabe que a universidade é um local de debate, ou pelo menos deveria ser. Né? Sim, não, lá é. Mas a universidade em si é um local para debate. Só que a gente sabe que as redes sociais, o Instagram, o TikTok, por causa de seus algoritmos, direcionam os assuntos apenas para o que você curte ou o que você gosta. Então, você passa a deixar de ver outras coisas, né? Tá. Quando você abre seu Instagram, você conversa com uma pessoa sobre tênis, vai aparecer só sobre tênis ali e você perde outras coisas. E fica focando... Não precisa nem abrir, né? Só aqui não precisa nem abrir, né? Vai aparecer um monte de tênis para você. Já aparece aí. Como combater esse caminho para essa morte da crítica, do pensamento crítico do aluno? Olha, eu digo que hoje em dia, eu ainda vou escrever alguns livros, assim. Eu digo que eu vou escrever um livro que é A Teoria do Umbigo. E as pessoas dizem assim, a teoria do umbigo, eu disse, porque hoje as pessoas focam só em si. Acho que a política mostrou muito isso, né? Meu lado é esse, você está errado. Ninguém escuta ninguém. Então, eu acho que esses adolescentes são adolescentes muito individualistas no modo de pensar. E quando você fala de rede social, nós recebemos o diretor de inovação do iFood, maravilhoso. Ele falou muito de rede social. Dizendo que a rede social hoje, por exemplo, o Instagram, a gente fala tanto de metaverso como se fosse algo tão distante, e o Instagram é um metaverso. Porque você mostra ser o personagem que você quer, né? E aí tem uma reflexão em cima disso. Então, ele diz assim, a geração de hoje em dia, diálogo no WhatsApp, por exemplo, você não tem a emoção. Você escreve, apaga... respira, deixa para responder depois. No Instagram, você bloqueia quem pensa diferente de você, você só convive com quem não pensa. Então, é uma geração que lida muito mal com o conflito. É uma geração bolha, né? Que não consegue ser contrariada, sabe? E essa geração, muitas vezes, quando eu pego o verdinho para trabalhar, eu faço meio papel de tia do primário. Ó, você tá aqui. O bumbo não toca desse jeito, não. Se liga aí, faça a sua parte, sabe? Então, assim, é uma geração que vai ralar para poder fazer o que a gente faz, sabe? Porque é muito, literalmente, é uma palavra até clichê, mas é muito mimimi para pouca ação. Então, a gente tem... Quem é educador tem um papel dobrado em cima disso, né? Aí, já aproveitando a próxima pergunta. Como é que se lida... A senhora acabou de falar sobre a questão da expulsão, pelo amor de Deus, que eu lembrei. A expulsão dessas 3 pessoas, né, em determinado período, mas
A gente vem de uma geração que o professor era idolatrado, né? Sim. O professor era a autoridade máxima, Sim, suprema, sim. né? Dentro de uma sala de aula e até fora. Hoje em dia, não. Né? Hoje em dia, e não é ruim, não. Cada aluno com o sistema de comunicação na mão, né? Isso. Vídeo, áudio. Não, e o aluno, ele olha hoje no mesmo verdade. patamar, numa forma horizontal, que eu acho válido, não numa forma vertical, até porque as salas de aula antigamente eram um palco, né? O professor ficar lá em cima, verdade. né? Olhar de cima para baixo dos alunos, e os alunos sempre ficaram olhando para cima. Mas hoje a gente tem, inclusive, achar o tal do cancelamento, né? Nas redes sociais e tal. Como é que você vê hoje, Érica, essa transição da mudança do papel do docente, que antes tinha uma imunidade, né, absoluta, né? Era um ser inatingível, e hoje é um mortal. O aluno está vendo ali o professor e ele sabe que pode chegar ali, ele sabe que pode confrontar de forma, né, acadêmica o professor. Como é que você vê essa transição do papel do professor, do docente, de 20, vamos fazer esse recorte de 20, 30 anos atrás para hoje em dia? Eu acho que é um grande desafio do professor, com um novo papel, manter-se com a autoridade. Que é clichê, mas é diferente de autoritarismo, né? Então, por exemplo, eu era professora e a minha aula era na sexta-feira à noite, em Recife. Ótimo. Ótimo horário, né? Pois é. E eu cheguei para a minha direção e disse assim, eu não quero mais fazer presença. Não quero. Porque eu fico como se estivesse prendendo as pessoas. Não quero gente desconcentrada, conversando na minha aula. É um saco. Eu prefiro que tenha uns 5 interessadas do que 60 dispersas, enfim. E eu cheguei para a turma, consegui essa concessão, e cheguei para a turma e disse, todo mundo liberado. Na sexta-feira, não vou fazer presença, só vem quem quer e tal. E, para minha surpresa, não alterou em nada o número, mas alterou o comportamento. Então, quando eu cheguei, disse assim, façam o que quiserem. Tô de boa, tô prestando meu serviço, vocês estudam se quiser, e se você não estudar, você está pagando uma coisa que você não está levando. Ponto. Então, eu acho que é uma nova forma de se impor, mas sem perder a autoridade. Não pode perder, sabe? Eu digo isso sempre à minha equipe de atendimento, muitas vezes, que se sente. Eu disse, gente, tem regimento. Qualquer pessoa que desrespeitar vocês, mandem e a gente faz o processo. Não está incluído nos direitos do aluno de respeitar ninguém, como nem de professor desrespeitar ou ser desrespeitado. Então, acho que são novas formas de autoridade. Você pode ser linear, você pode estar lá à disposição, mas as pessoas não precisam de um código escrito para entender quando estão desrespeitando, sabe? Então, é o maior desafio, mas tem que permanecer, né? Acho que... Professora, mas para além dessa questão da autoridade, vou trazer um recorte. Tá. Eu e Reinaldo, nós nos formamos, né, nos graduamos na mesma turma. Uhum. E nós tínhamos, por exemplo, um professor de medicina legal, um grande professor de medicina legal, mas absolutamente sem filtro para os dias atuais. Não. Doutor Alírio Batista. Sim. Excelente professor, tal, mas era um estilo que hoje levaria ao que a gente chama de cancelamento. Sim. A pergunta também é nesse sentido. Como é que a gestão lida com essa sede de cancelamento em relação a opiniões mais, abre aspas, desagradáveis ou não politicamente corretas? Eu acho que quando você entra... Eu tenho um caso bem interessante vivido lá na instituição. Tinha um professor nosso que era professor incrível, assim. Eu dizia, professor, eu sou sua fã. Sou sua fã, super criativo, da área de arte e tal. Mas muito polêmico nas suas posições políticas, de valores e tal. E eu falei para o coordenador conversou. Eu disse, na próxima eu quero conversar. Eu disse, prof, você é inteligentíssimo, sou sua fã. Tal. Mas educação é uma caixinha que a gente tem que cumprir várias regras, porque você não está falando para 45 mais 10, você está falando para 60. É todo mundo junto ali. Você não pode ter opiniões muito específicas, senão você agrada umas pessoas e desagrada. Política, a gente vive muito isso, né? Bom, e no final a história foi engraçada, porque, obviamente, ele não se aquietava, ele se aquietava. E aí, eu dizia assim, prof, você faz trabalhos incríveis, e eu não posso lhe marcar. Porque o seu Instagram é um absurdo. Né? E tinha essa liberdade com ele. Mas, enfim. Aí teve uma hora que eu chamei e disse, prof, não deu. E isso ali foi uma luta nossa de quase 2 anos. Não deu. Né? Eu fiz questão de lhe chamar
para fazer seu desligamento, nem o coordenador. E ele começou a chorar, disse, professora, que demissão linda. Porque ele sabia o respeito. E aí entra nessa seara do respeito, né? Muitas vezes não é ação, quer dizer... mas quando você joga limpo, você é transparente, você impõe à pessoa um respeito. Poxa, eu adoro o seu trabalho, mas o seu trabalho, do jeito que você faz, e não se feche, eu disse a ele, não se feche, não entre na caixa, né? Saia da educação e vá viver educando de outras formas, sem uma educação formal, porque eu não quero lhe tolher. O cara tinha uma criatividade gigantesca, mas óbvio que agradava. Uns amavam e outros odiavam, e eu não podia lidar com isso, nem tinha disposição, nem era meu papel ficar mediando. Então, em política, a gente tem muito isso. Mas eu acho que os professores, colaboradores todos já sabem, né? Como todas as pessoas, tecnicamente, são públicas, então a gente também tem esse cuidado individual, né? E a gente não tem muitos problemas em relação a grandes feitos. A gente tem, sim. Às vezes, de alunos, a greve dos caminhoneiros, a parada da pandemia, né? Então, na parada da pandemia, eu fiz um grupo de imediato, no dia 10 de março, eu acho, de 2019, com todos os reitores e diretores da Paraíba. Botei todos. Gente, ó, aqui ninguém é mais concorrente, vamos se ajudar, porque o negócio tá feio. É tanto que com a própria Mariana no IP, a gente combinou de soltar o comunicado igual. Ela fez assim, disse, vamos botar junto? Porque se eu colocar antes, os seus alunos vão reclamar, se você colocar antes... Acho que no Instagram podem ver que o comunicado saiu exatamente. Ela disse, Érica, o meu tá pronto. Eu disse, o meu tô aprontando. Vamos embora, sabe? Porque foi um momento muito difícil para todo mundo, né? Então, eu acho que... aí os alunos têm muito. E eu vou para ler, né? Aí eu vou ler, aí eu pego, aí eu vou no direct. Não, você não tem noção do que eu faço. Fiscal do Instagram. Eu pego os mais agressivos... o marketing já me deu bronca, tudo, não faça, e eu sou desobediente. Aí pego os mais agressivos e disse, oi. Tudo jóia, fulano, ó, queria entender um pouco melhor. Ah, professor, desculpa, eu vou tirar. Eu disse, não. Não tô falando com você para você retirar nada, mas eu quero que você ouça da minha parte. Uma vez a aluna disse, que absurdo, um mês para sair o diploma, é só uma assinatura. Aí eu... Oi, fulana, tudo jóia? Tá falando de mim? Eu queria te convidar, não. E quando tem razão, às vezes eu falo... Vamos corrigir. Não, para saber mesmo, porque se tiver razão, como eu disse, eu dou 2 passos. Aí eu disse assim, vamos fazer o seguinte, porque realmente nós estávamos certos, porque você precisa corrigir nota, você precisa lançar nota, você precisa conferir. Diploma é uma coisa muito séria. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, te convido para acompanhar o processo da geração de um diploma desde o início até o final com a gente. Pode vir na secretaria, você vai ser muito bem recebido. Eu falei para ela, não é ironia, não. É de boa mesmo. Vem com a gente para a gente te explicar. Obviamente, ela nunca foi. Mas, às vezes, a gente tem muito isso nas redes sociais. Você grita porque pensa que ninguém está vendo. Aí, quando a pessoa diz um oi, aí, eita, desculpa. E tem que falar que não é ironia, né, professor? Porque a internet é o túmulo da ironia. Nossa... Mas eu vou pro direct. Uma vez eu estava fazendo mudança, eu estava sentada no chão fazendo mudança, e a mãe escreveu uma carta gigantesca. Disse, minha senhora lá, tal, é a reitora. Eu queria saber, porque parece que é outra instituição que você está falando. E no final a filha dela estava super errada, não estava nem matriculada, estava sem vínculo, não pôde fazer prova, porque é a única garantia que a gente tem, que a pessoa pelo menos esteja matriculada para fazer prova. E no final ela morreu de pedir desculpa e ainda foi tomar um café comigo na semana seguinte. Mas ficou lá. Aí depois ela tirou, mas eu não pedi para tirar. Né? Porque as pessoas têm que ter essa responsabilidade do que você fala. Isso. Porque é um sistema de comunicação. O que você fala tem o mesmo impulso, o mesmo alcance do que tinha antigamente um jornal, na televisão, alguma coisa assim, né? Não é brincadeira. Então... E a internet deu poder a essa pessoa de se esconder, né? Se esconder. Os haters... Pois pois eu vou lá e acho. Eu digo, oi. Mas, Érica, para você, nos dias atuais... Quais as características de um bom professor? Vamos lá. De um bom professor, acho que como de todo profissional. Acho que você ter aquilo que a gente falou, o respeito, é muito importante, porque as pessoas perderam muito a noção de tudo, né? Tem casos lá, e como eu te disse, quando você vai... E eu digo aos professores sempre, em reunião dos professores, aluno teve errado, muito errado, está contaminando a turma, bota para fora. Eu assino embaixo... Agora, tenha certeza que você está certo, para não dar BO para a gente. Mas se impor e, ao mesmo tempo, estar linear com o aluno para provocar essa discussão e essa criatividade, sabe? Eu acho que hoje a educação tem que inquietar.
Não tem mais espaço para a educação repeteco. Não tem. E as pessoas têm que ter essa crítica, né? Às vezes as pessoas dizem assim, é tão bom trabalhar na Google, no Vale do Silício, você vai de chinela, tem sinuca, tem cerveja, você trabalhar o que quer. Eu disse, gente, tem entrega. Muito mais entrega do que muito CLT com 8 horas diárias e trabalhando sábado de manhã. Então, as pessoas, às vezes, vão pelo caminho do assassino, não tem noção. É um cara que fala uma besteira no Instagram, faz uma dancinha e ganha milhões, e é de carrão. Aí aparece Land Rover, o médico se ferrando, o advogado, para trabalhar. Então, isso são coisas que acontecem e a gente tem que saber manejar, né? Isso. Então, o professor, ele tem um aluno com uma câmera filmando, com um gravador, com o Google Exatamente. questionando ele. Na hora já procura. Com o Google questionando ele. Então, assim, é difícil. É difícil você estar lá se expondo, mas eu acho que quando você chega perto e diz assim, tô aqui para jogo com vocês. Isso, eita, que massa. Deixa eu ver aqui, não sabia. E ok, somos humanos, né? Então, eu acho que ser respeitado é o grande desafio hoje do professor. Independente do curso, do modelo que ele exerça. E aí, essa autoridade pode vir em vários modelos, né? Mas quando você é linear, você consegue uma autoridade mais efetiva, né? Na sua presença e na sua ausência. Então, isso eu acho que é o maior ponto hoje do grande professor. Ainda só uma questão nessa pegada assim, levando para o lado mais pessoal, eu conheci alguns professores que eles não se sentiam à vontade na frente de câmeras. Uhum. Né? No passado não muito recente, eu ministrei uma aula num cursinho que era cheio de câmeras, principalmente para gravar as aulas para os alunos depois. Tá. Eu não me sentia à vontade, mas também não retrucava, né? Numa situação dessa, que o professor não se sente à vontade com câmeras, o que é que se faz? Nós não temos câmeras em sala de aula. Mas com o aluno gravando... Eu acho que o professor pode dizer que não grave. Né? Pode não tem, né? pedir que não grave. Pode. Na pandemia não teve muita escapatória. Porque era a única ferramenta que a gente tinha. Mas ainda assim, muitos professores colocaram mais lâminas, PowerPoint, sem a necessidade de ir para frente da tela. A gente exigia muito que os alunos abrissem a câmera. E quando a gente começou a ver o outro lado, que era um aluno aqui, na frente, numa mesinha na frente da geladeira, era pai passando sem camisa, galinha picando a canela. E aí a gente entendeu, peraí, pode deixar, né? ele não quer e ele tem razão de não querer, né? Então a gente vai aprendendo junto. A pandemia em si foi trocar o pneu do carro com o carro andando. Não teve erro nem acerto, era todo mundo numa tentativa de acerto e erro, né? Então, mas eu acho que esse é um grande desafio, assim. Teve um ponto que você falou ainda há pouco, Érica, sobre... isso é fato, né? Você abre o Instagram, são advogados que querem ensinar a advogar ali com vídeos curtos e vendendo um curso. Coach. É médico ensinando a clinicar, é engenheiro ensinando a construir. Nem fala, senão vou ser muito polêmica. Você fala coach. E pronto, é aquele cara que o objetivo dele é pegar o recém-formado, o cara que está com o diploma debaixo do braço, não conseguiu ainda se inserir no mercado de trabalho, está perdido, e ele acaba sendo fisgado por uma falsa noção de convidado a ganhar 6 dígitos de facilidade. Em 6 dias. E obviamente que ele vai vender, sem fazer nada. Ele tem que ostentar. Claro. Obviamente que ele tem que ostentar, tem que mostrar que está de carrão, que está viajando. Alugado, né? Para o cliente dele, eu quero ser do mesmo jeito. Né? Na verdade, não é uma vítima, porque eu não queria chegar a esse ponto, né, Antônio? Mas muito bem. Como é que você vê, Érica, o papel da instituição, que foi formadora desse ex-aluno, agora profissional, em tentar, de alguma forma, que ele escape dessa que ele não seja uma presa desse tipo de... Cara, é muito difícil, porque é algo impressionante, assim. Chega a ser bizarro. Eu passei por uma situação com um desses essa semana. Em uma reunião, eu conto quando acabar o programa, que eu não posso contar aqui. Mas, assim, bizarro, que eu dizia assim, eu não sei se eu choro, eu não sei se eu rio, mas é muito... São personagens muito, muito caricatos, assim. E não pegam pessoas só com pouca experiência. Tem gente vendendo carro para passar um fim de semana num hotel, pagando
30 mil e achando que a vida deu merda até então, vai ser maravilhoso. E agora porque fala você em imersão, né? Uma imersão... Você vai né? fazer a imersão e a sua vida vai mudar. E eu digo assim, ó, psiquiatras, se preparem, porque daqui a uns 3, 5 anos, o tanto de gente que ouviu você pode, você quer, você pode, você consegue, que nem podia, nem queria e nem vai conseguir, vai ser uma enxurrada de gente em suicídio, depressivo e tal. Então, é muito complicado, porque está em todo canto, né? E como é que você não se seduz com isso? Você está na lama, não tem nada. Aí o cara diz assim, acredite em você, você é maravilhoso, você quer, tarará. Você vai ganhar 100 mil reais em 7 dias. Não sei o quê, grite, oba, oba. E as pessoas vão num transe, sabe? É incrível, assim. Eu me preocupo muito com isso, justamente com essas coisas. Já a facilidade. Eu já fui muitas vezes jurada, por exemplo, nessas jornadas de startups, que tinham muito antigamente. E, claramente, tem ideias incríveis, mas, assim, pra você ter uma ideia incrível e você ficar rico com uma ideia incrível, alguém tem que querer comprar, né? A educação é assim. Hoje, o Uniesp é uma das poucas que trabalha com qualidade. Mas eu disser a você que é confortável, não é. Justamente pelo mercado. Porque tem gente que não está afim de pagar pela qualidade, né? E aí fica nesse limbo aí, desse equilíbrio. Então, hoje, quando as pessoas veem essas facilidades e acreditam, e como são facilidades subjetivas, e se você não conseguir, o culpado é você, e aí que está a ferração toda do BO. Vai mais para baixo ainda. Você vai mais para baixo ainda, mas aí o cara diz, porque você não fez direito. Mas entra no programa Meta, Gold, Plus, Master. O prêmio, né? O programa prêmio. O programa você pode prêmio, recuperar. que são só, em vez de 3 mil pessoas, são só 50 escolhidos, né? Incríveis, maravilhosos. E você tem esse O cara perfil. vende aí o até cara a já fala, mãe, velho. O cara vende até a mãe. Entendeu? Então, essa onda aí, coach é complicada, né? E tem coach que não resolveu nem a sua vida e quer resolver a vida dos outros. né? Engraçado. E o ensino superior tem alguma culpa nisso? O ensino superior, de uma forma geral, falhou em relação a isso? Por exemplo, eu me formei em fisioterapia há muito tempo. A gente era formado para sair atuando e atuando bem. Eu me formei em Direito depois. A gente era formado para passar na OAB. Né? Então, existe alguma culpa em relação ao ensino superior, em relação ao que falou desses coaches, desse pessoal? O seguinte, a gente tem que entender, é a mesma coisa quando você fala de educação e mundo. Você tem essa educação com seus filhos em casa, mas o poder do mundo sobre ele é muito pesado. Então, da mesma forma, você faz a educação formal, você tenta fechar todos os gaps, você tenta articular tudo, mas a informação que vem de rede social, desse mundo todo, né, online, é muito pesada, porque o cara tá 24 horas, né? Você tá lá assistindo a mega aula do professor Reinaldo e o cara tá, se brincar, tá ali vendo, outro cara dizendo ao contrário. E aquele cara, Gold, Master, Plus, Coach, sei lá de quê, às vezes tem um poder muito maior, porque ele te vende algo que você quer comprar. Você quer aquela... É tanta bobagem que a gente ouve. Um coach estava dizendo essa semana. Meu maior desafio é pedir para minha mulher arranjar um quarto de hotel que seja mais luxuoso do que o meu quarto. Porque pode ser 10 estrelas. As coisas tão idiotas. E as pessoas gostam, curtam, compartilham, aplaudem. E acho que, sabe, em Deus eu vou atrás disso. Não importa o preço que custe. Essa que é a grande bronca. O que a gente tem que trabalhar, e a gente faz um esforço para trabalhar, é na integralidade do profissional, né? Não é só a técnica. Aí que eu falei para você. Por exemplo, na última colação de grau, nas 2 últimas, eu perguntei isso. Cheguei pro pessoal que estava lá colando, sei lá, mais de 400 pessoas, disse assim, hoje é a formatura de vocês, né? Eu disse, estão formados? Estamos. Aí eu perguntei à plateia, hoje é a formatura, né? Dos seus entes queridos e tal. Estão formados? Estão. Não estão não, gente. Eu não estou, vocês não estão, os professores aqui não estão, ninguém está. Hoje em dia, na área de formação, ninguém está formado nunca. Formado é estanque. A gente está em formação, e isso não é filosofia, não. Isso é realidade. Né? Um aluno uma vez perguntou assim, professora, onde é que a senhora quer estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? E ela me vê, mulher líder. As pessoas meio que fantasiam isso, talvez. E ela achava que a minha resposta ia ser incrível. Eu quero estar lá em Harvard e tal. E eu falei para ela bem tranquila, e disse assim, eu quero estar aqui. No mesmo canto. E ela murchou.
Aí eu falei para ela, te decepcionei, né? Aí ela, acho que ela estava já amassando o papel, dizendo assim, vou procurar outra. E ela disse assim, não, eu disse, olha, deixa eu te explicar uma coisa. Para eu conseguir estar aqui daqui a 5 anos, você não tem ideia do quanto eu tenho que estudar, trabalhar, porque senão vem outro melhor e toma meu lugar. E ok. E nessa história, se eu saio e sou substituída por alguém melhor, não tem vilão nem mocinho. Eu não vou dizer, ai, não, a vida é assim. Então eu tenho que me esforçar muito para estar no meu lugar, hoje, e daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Mas a galera pensa que você tem que ter o pensamento de 1º de janeiro todo dia com coisas para frente. E esquece que para você ter o que você tem hoje, você tem que primeiro manter, né? Você não pode pensar em mover uma pedra grande que está ali na frente se tá um monte de pedra aqui que você pode tropeçar. Então, essa galera hoje não tem muita maturidade para entender isso, né? Aí vem um cara Pega essa lacuna que dizendo, tava ali. né? Até a gente que tem vontade. Microfone aí. Professora, nesse mesmo caminhar aí, nesse mesmo pensamento, as escolas, né, parcerias e estágios, né, que não sei hoje como é que está mais funcionando, até nos fóruns mesmo, com a situação do PJE, eu tenho percebido que tem tido um esvaziamento da questão dos estágios, né? O Uniesp tem, acho que nos 2 fóruns, ele tem a junta, os espaços conciliadores, né? Que o próprio Tribunal de Justiça e Justiça Federal... E tem um centro de conciliação também, tem um centro de conciliação que vem, né? Eu acho que... Como é que hoje está o andamento, até para as outras áreas também, para que os recém-formados, né, aqueles que passam por esses centros, né, de estágios, né, parcerias com os órgãos, tem se ampliado, tem diminuído. Pós-pandemia, a gente viu o esvaziamento também dos fóruns, né? Eu falo particularmente na área do direito. E a modernização com o PJE, que hoje você abre lá um sistema de atendimento, balcão, online, virtual, não, até para atendimento. O balcão virtual. Também, você não precisa mais ir ao fórum para despachar ali no balcão, certo? Perdeu o contato até com o pessoal isso. Então, tem tido uma ampliação, porque pode ser as presas mais fáceis, aqueles que não estagiaram em lugar nenhum, não tiveram oportunidade nas instituições disso aí. Não em termos de número de estágio e tal, isso aí não teve nenhuma modificação, não. Mas, óbvio, algumas modificações. Se você tem audiência online e não tem mais a presencial, isso modifica o contexto da educação, né? E aí você vai ter que ir se adaptando, mas nada significativo que diga se diminuiu, até porque está na nossa proposta, né? A gente tem cursos muito práticos, assim, em todas as áreas, justamente por conta disso. Você tem que experimentar, senão você vai sair muito verde para o mercado de trabalho. Então, E uma empresa fácil, né? sem dúvida, sem dúvida. Érica, saindo um pouquinho da educação, você também é colunista, né, de um portal, do Mais PB. Tô bem capenga ultimamente, tô sendo até cobrada nisso. Mas gosto muito de escrever. A gente até para poder estudar sobre você, para a gente poder fazer aqui esse episódio, a gente deu uma lidazinha em alguns, obviamente, nas suas publicações, e você cita muitos livros, filmes, músicas. O que é que atualmente Érica ouve, vê, lê e indica para quem está de casa possa qualidade? Eu gosto muito de música. Eu sou super eclética, assim. Acho que eu sou música que ninguém nem imagina. Assim. Vai do piseiro As pessoas pensam que reitora só assiste CBN e escuta música clássica, né? Eu sou super eclética em tudo. Eu leio, eu gosto de ler muito, assim. Tô lendo... Quer dizer, ultimamente estou sem ler especificamente algum livro, mas li o Líder em Mim, é muito bom. Tem uns livros excelentes, assim, de liderança. E eu tenho 2 vertentes de livro, assim. Fim de semana eu leio o livro que não é para trabalho. E leio livros que são para trabalho durante a semana. Gosto de assistir filme. Não tenho muita paciência para série, às vezes, porque são longas. Muito, eu gosto de mini. E de música escuto tudo. Assim. Eu não gosto muito de sertanejo, mas nem música assim, muito pesada, aquelas músicas que têm o mesmo ritmo. Mas sou bem eclética. Eu acho que eu sou de uma linha de gestores, e eu via muito assim, as pessoas falam muito isso. Você trabalha muito, porque eu chego no IES de 7h30 da manhã, sabe? De 8 horas da noite. Mas, como eu gosto, sabe? Eu sou muito de boa. Assim, não levo problema para casa. O mundo pode estar se acabando, mas eu vou para um barzinho, tomo minha cerveja, tomo um vinho. Adoro vinho, adoro, assim. Eu acho que uma das minhas
dos meus hobbies, gosto de correr, gosto de me exercitar, então não sou um workaholic que fica, ai, tô cansada, morrendo, não, sabe? Acho que as pessoas até pensam que eu fico morrendo, mas eu não fico, não. Então, acho que dar equilíbrio é tudo, né? Você tem que saber equilibrar e se cuidar. Eu sempre digo aos alunos, aos professores, a todos que trabalham comigo, você tem que exercer a teoria do avião. Primeiro, a máscara em você. Pode ter um filho de 2 anos no seu colo. Primeiro, você. Se você não estiver bem, você não cuida de ninguém, você não presta para nada. Você não presta para trabalhar, você não presta para namorar, você não presta para nada. Então, primeiro, cuide de você, esteja bem, né? E o resto vem. Você vai até fazer bem a quem está com você, que você vai ficar menos rabugento, né? Então, você imagina a pessoa trabalhar 3 expedientes, chegar em casa reclamando, né? Não dá. Então, você cuidar de si e ter essa questão mesmo. O Uniesp patrocina camarote, eu vou para carnaval, hoje mesmo vou, né? Vambora, né? Né? Vambora, né? Vou trabalhar de morrer, daqui eu vou trabalhar de novo, mas o trabalho eu vou. Então, Quer dizer, ela já foi. Né? eita, já desculpa. Foi, já foi. Foi ótimo, foi ótimo. E o livro Assertividade em Tempos Incertos? E, Fala sobre ele um pouco. tá, fala. Na realidade, ainda não é o modelo de livro que eu desejava, mas pós-pandemia me pediram para fazer uma coletânea dos meus textos, né? E aí a gente fez. São algumas reflexões, né? Eu acho que a assertividade é um dos pontos que falta muito hoje nas pessoas. Falta muito, 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 né? A questão de você... A teoria do umbigo eu acho que seria até mais interessante, de eu fazer uma compilação e fazer capítulos mais separados. Mas a assertividade é você falar sem agressividade ou sem passividade aquilo que você pensa e você respeitar o outro, né? Acho que hoje, exageradamente, as pessoas falam 2 palavras que eu acho que as pessoas nem entendem o que é. Que é a tal da gratidão e a tal da empatia, né? Então, são coisas muito complexas que as pessoas dizem assim... Eu não digo. Nas minhas palestras, você assim, olha, quando a pessoa diz gratidão para mim, minha irmã até me deu um copo. Gratidão, brincando. Porque, gente, o vento muda de posição, gratidão, o sol nasce. Gratidão é algo muito maior do que uma obrigada, do que um oi, né? Então, as pessoas pegam uns clichês, assim, hoje na internet e saem, enfim. Mas a assertividade é um dos pontos que falta muito hoje. E eu falo alguns pontos nesse sentido, né? Que você pode trabalhar muito, você pode ser feliz, que você tem que... Um dos textos eu falo que a gente, quando fica adulto, a gente se enxatece, né? A gente fica mais chato, mais abusado. E que a gente tem que dar uma relaxada de vez em quando, rir de você seletivo, mesmo. Né? Oi? Fica mais seletivo. Né? Fica mais chato mesmo, né? É chato mesmo, mas até é chato mesmo. Né? Eu digo assim, olha, eu juntava, quando eu era mais jovem, eu juntava com minha turma, a gente alugava casa em Olinda para o carnaval, ninguém sabia a qualidade do lençol, de nada. Você chega no hotel banheiro. hoje, aí você pega assim, eu me senti velha quando eu disse isso, peguei no lençol, disse, esse lençol. Eu disse, gente, eu tô reclamando do lençol do hotel. Seletividade, tá vendo? Velhice, chatice. Mas só mais uma pergunta. Tu vai entrar aqui? Não, eu vou fazer. Então faça. A gente falou um pouquinho sobre Érica professora, Érica reitora, Érica colunista. Você deu a deixazinha, agora eu vou perguntar. Érica corredora. Exatamente isso. Como é que Pense lá O em inc- cima o agora, viu? incentivo- Tô capenguíssima. o mosquitinho da corrida lhe picou? Ai, Que é viciante. Eu lhe vejo ainda correndo na maravilhoso, praia. maravilhoso, Você maravilhoso. criou aquele projeto também, o Que Run vamos Iniesp, retomar. Era né, um grupo com- de quase 50 pessoas. E aí, com a pandemia, meio que se perdeu. Faço até o convite aqui, viu? Para Uniespers e não Uniespers, para participar. A gente vai fazer o lançamento. São pessoas que gostam de correr, né? Existem as pessoas que vão lá em busca do pace, em busca da maratona. E existem pessoas que estão de boa correndo. Eu não consigo fazer nada de boa. Eu até disse assim, olha, quando eu comecei a correr 10 quilômetros, para mim foi uma libertação espiritual, porque eu não tenho juízo de correr 5, porque 5 você quer passar de todo mundo. 10 você vai curtindo de boa. Antes da pandemia, eu estava quase me preparando para 21. Mas aí, realmente, deu um pé para trás e acho que faz bem uns 2 meses que eu não estou regulada, assim, mas eu vou voltar. Vai voltar. Pós-carnaval, como todo mundo. Para 21? Hã? Para 21? Espero, né? Tem que voltar pelo menos para 15, porque eu tô no 10 empacada agora. Mas quero sim. Acho que maratona é algo muito É de doido. além. Não diga isso não, porque ele Mas- fez a Não. meia dizendo que não ia fazer maratona, mas ele vai fazer Não, a vou maratona. não. Vai. Parei na meia, tá bom demais. A meia é um bom desafio, sabe? Eu acho que
Correr é muito bom e eu corro. Você vai conversando consigo mesmo, você vai conversando com Deus. Acho que é o momento que você tem ali. Maravilhoso, seu, E eu gosto de correr só. Eu também. Morro do coração. Quando a gente vai... questão de social. Quando a gente vai pra é treino, o momento do cara, pô. aí sai um monte de gente. Mas eu assim, deixo por vir na frente, eu eu vou deixo, atrás, eu ou fiz vou uma mais cedo, cãibra. Fiz uma cãibra. alguma coisa. Não, eu vou amarrar aqui o cadastro ainda, vai indo que eu Eu gosto de correr só. Tudo que propriamente tá ali pra... Eu gosto muito de correr só. Já fui algumas corridas fora. É um astral muito bom, né? É algo incrível, assim. Gosto muito. Érica, estamos chegando naquele momento, né? Momentinho chato. Eita. O papo tá muito bom. Mas eu sei que você tem hora, desde o início você falou também, tem um compromisso agora. Mas a gente vai fazer um episódio 2 para falar mais coisas. Vamos, né? vamos sim. Bora, tô aqui. Mas Vamos a gente sim. vai. Se prepare. Eu acho que eu vou trabalhar nisso, que dá dinheiro, viu? A gente vai entrar agora nas alegações finais. Eita. Aquele momento de pergunta rápida, resposta rápida, aquele É, bate-bola o que a gente bate-bolazinho. faz, né? Vamos lá. Do que se orgulha? Da minha estrada, da minha trajetória. Acho que eu... Do que se arrepende. Nada que eu lembre. Você já respondeu a pergunta, mas eu vou fazer porque está no roteiro. Tá. Como se vê daqui a 10 anos? Igual. Se Deus quiser. Uma inspiração na educação brasileira. Uma inspiração na educação brasileira. Professor Antônio Colasso. Acho que, não só na educação, mas ele é um cara... Eu brinco que eu só falo dele para quem conhece ele. Porque quem não conhece pensa que é puxação de saco. E não é. Quem você daria o grau com louvor e quem você jubilaria? Agora pegou. Corta, Jesus. Ai, olha, pode ser frases. Uma vez eu fui homenageada no Dia da Mulher. E aí o nome do programa era Mulheres Guerreiras. E eu não sabia que o nome era Mulheres Guerreiras. Então, quando a repórter chegou para mim e falou assim, professora, a senhora é mulher guerreira? Eu disse, eu não me acho. E aí eu dei simbolicamente o título de Mulher Guerreira para todas as mulheres que cumprem 4 expedientes, que pegam 2 ônibus para trabalhar, sabe? Eu tenho muitas no Uniesp, por exemplo, limpeza, portaria, e que eu super me orgulho dessas mulheres, assim. São mulheres que têm um sorriso estampado no rosto, sempre, que estão de bom humor. E a gente sabe que a carga é pesada, não é brincadeira. São, às vezes, pessoas invisíveis para os outros que passam por elas todos os dias. Então, eu daria grau pós-doc tranquilo para essas mulheres guerreiras de todo dia. Até mesmo porque ser mulher, necessariamente, não é ser guerreira. Mas existem algumas que merecem aí nosso grau pós-doc, Master Plus Gold. E é exceção. Falta outro lado. Jubilaria. Todas as pessoas que não respeitam a opinião do outro. Em linhas gerais. Direita, esquerda, de cima, de baixo. De raças, de qualquer coisa. De todos os lados, sabe? Porque é o mínimo que a gente pode fazer pelo outro. Não precisa fazer grandes feitos. Respeite. Ponto. E seja respeitado, né? Tudo ido e vindo. A melhor e a pior coisa da Paraíba. Melhor coisa, as belezas da Paraíba. Pior coisa, o trânsito, sem dúvida nenhuma. E aí entra naquela reflexão que eu falei, né? Você conquista, mas eu faço parte do Farol da Paraíba, que a gente discute muito sobre o futuro da Paraíba. E eu falei, galera, conquistar a gente já conquistou, mas manter é outro nível, né? Em tudo na vida. Então, conquistar sempre é mais fácil. E aí a Paraíba está com esse dom aí de ser a princesinha do Brasil. Mas para ser rainha vai ter que rebolar muito. E para se manter também vai ter que rebolar muito, porque o trânsito está insano, né? Tá. Érica, para terminar, a gente sempre deixa, no final, o espaço para o seu recado final. Uhum. Você utilizar o microfone, a câmera, para destinar suas palavras para quem está ouvindo a gente, para Uniespers, não Uniespers, o microfone, a câmera matrículas de abertas. vocês. Estacionamento grátis. Não é isso. Eu convidaria as pessoas a conhecerem a Uniesp, seja para estudar, seja para dar uma olhada na nossa biblioteca, bater um papo, sabe? Acho que nós somos ali um pulmão de conteúdo, né? Excelentes profissionais estão lá à disposição.
E eu acho que, como eu disse, a educação é inquietar. A gente sempre faz eventos abertos para todo mundo. Pode ser de outra instituição, pode ser de outra cidade, pode ser de outro planeta. A gente está lá e eu acho que cada um fazendo a sua parte. É clichê, mas é isso. O recado que eu dou é que respeite o outro, cada um faz sua parte. E tá todo mundo de boa, se cuide, se respeite. Pratique um esporte, né? Toma um vinhozinho de vez em quando, uma cervejinha, uma tripinha frita lá no Bar do Flávio. E tá tudo certo. Acho que quando a gente é feliz, a gente faz feliz quem tá perto. E a todos que estão ao nosso redor. Senhoras Nessa vibe e senhores, aí. Érica Marques, muito obrigado. Obrigada. Valeu. Adorei. Valeu. Adorei, prof.